Almas me diga, é a conta menor que tira. Cafezinho com Bob, né? Bom, chegamos a mais um número surpreendente de vítima dessa pandemia da coronavírus, né? Considerando que a previsão era de 2.000, né? Era uma gripezinha que ia passar, que não tinha problema. Nós saímos de uma progressão aritmética rapidamente para uma progressão geométrica, que já atinge hoje, ultrapassa, aliás, 31.000 mortos pelo coronavírus. Enquanto isso, nós assistimos estupefatos às reações por parte do governo, né? Que, principalmente do presidente Bolsonaro, que se transformou num garoto propaganda da contaminação, né? Esse final de semana, em Brasília, por exemplo, nós vimos coisas absurdas que como um dia nunca viu, né? Aqueles representantes da Ku Klux Klan, essa organização criminosa, fascista, nazista, né, que tanto mal já fez, né, e que se imaginava que permaneceria adormecida, de repente ela surgiu aqui na capital federal e promovendo um espetáculo dantesco, né, absurdo, uma coisa mais triste, aquelas figuras ali encapuzadas dentro daquela túnica horrível, né, com uma tocha, sinalizando a chamada para o inferno. Só pode ser essa analogia, né? E, em seguida, no dia seguinte, o presidente da República, a companhia do ministro da Defesa, sobrevoando novamente a Praça dos Três Poderes, que ele conhece tão bem, né? Precisava gastar combustível, né? Querosene da aviação para fazer aquele trajeto, porque eles estão perto do Palácio da Alvorada, do Palácio do Planalto, a distância é pouco, mas, no entanto, o presidente fez questão de repetir e, dessa vez, no helicóptero, ele trouxe o ministro da Defesa, como para não sei qual é a finalidade, né? De todo mundo ficou a dúvida, não há. A justificativa do ministro da Defesa é que não convenceu, né? Não dá para entender que ele estava ali observando a questão de segurança, né? Porque não havia nenhuma ameaça, pelo menos naquela área ali, e nem se resiste há muito tempo nenhuma tentativa nem contra nenhuma autoridade, né? Não tem cabimento assim a justificativa. Claro que foi uma exibição para passar um recado, né? Um recado que está todo mundo agora na capital federal comentando sobre a possibilidade de se interpretar a Constituição Federal para justificar uma intervenção militar, né? Imagina só, uma intervenção militar que ia intervir apenas no Supremo Tribunal Federal e no Congresso Nacional, mas manteria o presidente da República, Jair Bolsonaro. Olha só. Aí vamos analisar se de fato se acontecesse, né? Viesse a acontecer para aumentar a desgraça que o país está vivendo em termos dessa pandemia e da crise econômica avassaladora que está acontecendo e vai piorar ainda o quadro, porque essa é a previsão de todos os economistas, né? Então vamos imaginar qual seria a primeira decisão dessa intervenção militar no Supremo. Claro que seria imediatamente federalizar a investigação do crime da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes, né, que tem 2 envolvidos, acusados, já presos como executores, e que são moradores, né, do condomínio lá, Vivenda da Barra,
né, próximo da família do presidente Bolsonaro, do próprio presidente que tem uma casa lá, né? O sargento Elcio Queiroz, sabe, um sargento da Polícia Militar do Rio de Janeiro reformado. Obviamente que pode ter outras rendas, que ninguém se imagina qual é, né? Fala-se de várias, de venda de armas, de vive de rolo, essas coisas, mas não justifica assim um vencimento do sargento, não daria não combina com o padrão daquele condomínio ali, de classe média alta, rica, né? Até como se sabe. Mas tudo bem, seria esse o primeiro ato seria federalizar a investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, do Anderson. A segunda decisão seria decretar, né, arquivar as investigações sobre a difusão de fake news, de notícias falsas. Seria duas principais medidas, porque ambas, né, acabam envolvendo, direto ou indiretamente, a família ou o próprio presidente, né, porque as fake news já está de acordo com as investigações que estão em curso ainda, mas sabe-se que ela tem um QG, né, um quartel-general, como disse a deputada e ex-bolsonarista, né, arrependida, a deputada Joyce Halsemann. Ela disse que o gabinete do ódio funciona no terceiro andar do Palácio do Planalto, onde fica o gabinete do presidente da República. Então seria essa as primeiras medidas que seriam adotadas, sem dúvida nenhuma. É isso que se comenta em toda a capital federal, especialmente. Olha, o objetivo seria esse, caso viesse a acontecer. Na questão do Congresso Nacional, seria, obviamente, impedir qualquer tentativa de prosperar um pedido de impeachment do presidente, apesar de todos os indícios, né, de crimes que ele já praticou, crime de responsabilidade, inclusive. Agora fica a pergunta. E no dia seguinte, né, o dia seguinte da intervenção, o que é que iria acontecer, essa repercussão perante o mundo? Os investidores estrangeiros, dos quais o país depende tanto, né, que somos excessivamente exportadores. A Bolsa, a retirada de recursos na Bolsa, a fuga de capitais que já está acontecendo, só nos 3 primeiros meses desse ano, janeiro, fevereiro e março de 2020, já foi retirado do Brasil todo o dinheiro retirado do ano passado, em 3 meses. Os investidores já trataram de retirar o dinheiro devido a essa instabilidade que está sendo criada, fomentada, né, repetidamente, com posicionamentos que atrapalham o país, atrapalham o próprio presidente Bolsonaro, que poderia estar cuidando de comandar realmente uma reação mais racional, né, nesse momento de pandemia, e demonstrar a sua liderança, provar que era realmente um comandante de todos os brasileiros e não apenas de um grupo, né, o qual se cerca, ele tem em torno dele, que tem causado mais problema para ele, para o próprio governo, né, do que ajudado, especialmente. É preciso que o presidente leve isso em consideração nesse momento, porque não seria fácil essa solução de dar-se um golpe, né, constitucional. Imagina um golpe constitucional. De acordo com a Constituição, um artigo que estão interpretando aí, e que não cabe essa interpretação, ninguém sabe qual é essa cabeça iluminada do governo, que descobriu que existe esse artigo na Constituição que permite as Forças Armadas intervirem, né, por decisão do presidente da República.
o presidente manda intervir, ó, sai aí, vai intervir ali, fecha o Congresso e fecha o Supremo e deixa só comigo agora é comigo. Agora é nós, pode dizer, né? Usando a gíria. E depois ficaria tudo por isso mesmo, né? No dia seguinte, o que seria desse país em relação à repercussão externa que seria, né? Que já não é boa, o governo não goza de um respeito em função dos próprios erros que ele cometeu, dos ataques que fez a primeira-dama na França, né? Da questão do alinhamento dele, que é para outro. De um lado ele se parece se juntar, né? Se aliar a Israel, e do outro lado ele parte com uma prática nazifascista, uma cena que na história é considerada no lixo da história, que era o ditador fascista, né? Aliado do Hitler, o Benito Mussolini, galopando no alazão, né? Como foi o caso do presidente Jair Bolsonaro esta semana. Mostrando, eu não sei o que ele quis assim, aquele gesto, se foi um gesto pensado realmente, né? Eu curto até acreditar que tenha sido, pode ser que tenha sido um rompante do momento, ele achou que podia fazer, eu não sei, né? Alguém disse que não, que é tudo planejado, que ele tem um guru, né? Que esse guru ele segue, que é o Olavo de Carvalho, que dá essa linha para ele seguir, para ele se comportar, né? É complicado entender e até acreditar nisso, né? Porque o presidente poderia, até tem tantas outras pessoas que poderia se cercar e orientá-lo melhor nesse momento. Ele tem que ser o comandante de todo brasileiro, independente de ter votado nele ou não, né? Quando se elege, ele passa a ser o comandante de todos, ele é o chefe de todos, não o chefe apenas de um grupo, né? E pior ainda, composta por pessoas do tipo da Sarah Winter, né? Olha só a figura que se autotitula ex-prostituta. E veja onde chegamos, né? A ex-prostituta que desafia agora até a Polícia Federal ir buscá-la, porque ela tem sérias acusações contra ela, né, de incitação ao ódio, a convulsões, né? Participa, estava lá comandando um acampamento que ela dizia que tinha 300 pessoas, mas na verdade não tinha, deveria ter no máximo umas 20, né? Tudo bem organizado, bem estruturado, né? Recebendo ajuda, quem sabe, e agora de onde vem essa ajuda, como é que ela está sendo, esse movimento é bancado, né? Inclusive para se divulgar notícias falsas, né, através desses robôs, que não por coincidência, logo após essa investigação, deu uma queda brusca, significa dizer, passaram um recibo, né? Só realmente a gente usava desse expediente de divulgar mentiras, para inventar histórias que não aconteceram, né? E que para poder prejudicar, para poder influenciar em decisões e até na própria eleição, né? Agora, vamos dizer que isso não é de agora, né? Isso vem vem bem de antes. Só que no governo Bolsonaro tomou essa conotação aí de práticas violentas, porque é um bombardeio terrível, né? Com a instalação de um gabinete de onde se difunde todas essas informações falsas, né? Isso de acordo com a próprio depoimento, tanto da deputada Joyce Hasselmann, como do deputado Alexandre Frota, que é também um ex-bolsonarista arrependido, né? E que eles conheceram os bastidores da campanha, sabem do que estão dizendo, por isso daí a preocupação do senador Flávio Bolsonaro de entrar com uma ação entrou com ação no Supremo, pedindo para o Supremo invalidar
todos os depoimentos e declarar que essa CPMI, essa Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, né, que reúne a Câmara e o Senado, que as decisões dela não têm validade. Né? Se ele não soubesse que ia se chegar a matriz, né, dessa fábrica de notícias falsas, que denigra a imagem e que provoca toda essa confusão que está com ataques, né, ataques rasteiros, né, até criminosos contra autoridades, não teria, o senador Flávio Bolsonaro não teria entrado com esse pedido. Uma coisa estava desenhada, já se sabia, não tinha como o governo dar certo como ele começou. Já se viu, né? Foi eleito numa expectativa grande, né? Beneficiado, sem dúvida nenhuma, pela Operação Lava Jato, que causou todo aquele estrago, né? Em cima do próprio PT, que também cometeu os seus erros. Né? Não tem quem está defendendo o PT, que o próprio PT sabe o que fez, né? Sabe com quem se juntou. Interessante é que agora o presidente Bolsonaro também está se juntando com esse grupo que levou o PT a praticar aquelas, não digo praticar, até permitir, porque o governo era dele, permitir que seu Valdemar da Costa Neto, que hoje está no governo Bolsonaro, indicando dirigente para administrar fundo bilionário, como é o caso do FNDE. Aí o seu Valdemar da Costa Neto também foi do governo Lula, ele foi do governo Dilma. Né? O seu Gilberto Vieira de Lima, que também está no governo Bolsonaro, indiretamente, até recentemente estava preso, lá por causa dos 52 milhões de reais que ele guarda em casa. Né? Na certa não deve confiar no sistema bancário. E ele está aí, também já devagarzinho, já indo como quem mingau, né? Quem come mingau pelas beiradas, já está entrando já entrou no governo. Né? O Ciro Nogueira, o senador, também denunciado, também dos esquemas do PT, já está no governo Bolsonaro. Já tem aí, o Banco do Nordeste já é deles, o FNDE já é deles. Né? Então está tudo aí nessa chamada velha política, claro que não existe velha nem nova política, só existe política. Né? Como ela é feita é outra questão, como ela é praticada, tem que se analisar por outro ângulo. Não essa questão de dividir, é nova ou velha política. A política é essa. Mas nessa terça-feira não poderia deixar de fazer esse registro diante de tudo que nós estamos assistindo, estarrecido desde o sábado, né? E que prenuncia mais problema que antes, no final de semana, né, em Brasília, conhece Brasília, a gente sabe que aquele deserto, né, no final da esplanada, um ou outro turista que para ali para fazer uma fotografia na Praça dos Três Poderes e tal. Hoje não, hoje sabe que tem um espetáculo todo final de semana, patrocinado, e claro que o presidente disse que não, mas o que é que o senhor vai fazer dia de sábado, naquela manifestação ali, se não estimulá-la? É claro, se eu não concordo, eu não vou. Eu não estou despachando no domingo nem no sábado. Né? Então eu não vou aparecer ali, muito menos de helicóptero. Né? Sobrevoando a Praça dos Três Poderes, né? Como se fosse, não imagino nem qual a mensagem, né, subliminar que o presidente está querendo passar. Né? Torço que não seja essa mensagem de estimular essa aplicação desse item da Constituição, que eu não sei qual foi o jurista, deve ser jurista que empresta dinheiro a juro, porque ele descobriu na Constituição que tem um artigo que permite o presidente dar um golpe, fechar o Supremo, quer dizer, fechar, são três poderes da República, ele chama as Forças Armadas, fecha o Supremo, fecha o Congresso Nacional e eu viro o imperador. Né?
Vou decidir agora como devo fazer, independente, não vou dar ordem a ninguém, e que estiver sendo investigado aí, que possa me atingir, suspende, engaveta-se e toca o barco para frente, que eu vou tocar o Brasil ao meu modo. Isso vai dar certo? Claro que não, né? Está escrito nas esteiras, não acredito que as Forças Armadas vão se passar para exercer esse papel que apenas ele ia criar mais problemas do que já estamos enfrentando, né? A Constituição tem que ser interpretada por quem entende de Constituição, né? Por jurista, né? Não é um desejo de aplicar aquele artigo para atingir o meu objetivo, sem levar em conta as consequências e também a interpretação do que o artigo está estabelecendo, né, dentro dessa harmonia que deve haver entre os 6 poderes. São 3 poderes. Se o presidente pode dar um golpe, fechar os outros poderes, então ele é ditador. E ele não foi eleito ditador, ele foi eleito presidente, né, para respeitar a Constituição e se relacionar com os poderes harmonicamente e levar o país a enfrentar esse problema sério que é o mundo que está enfrentando, com desemprego, né, com a economia em retração, atravessar essa tempestade que vem aí após a pandemia com segurança, com estabilidade, com harmonia. E não tentando dividir para governar, porque ele não vai conseguir. Pelo contrário, o que ele conseguiu foi jogar na rua um grupo de apoiadores e estimular agora do outro lado que venha também a resposta. Como está aí as torcidas já organizadas, né, de São Paulo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, que costumam brigar dentro do estado, agora se unem contra essa situação, esse clima que o presidente da República estimula, embora ele negue que tenha responsabilidade. Mas claro que tem, se ele não tivesse, não participaria. E fazendo apologia para esse confronto, que ele sabe que não vai levar a negócio nenhum, a não seja que a ideia dele é causar essa instabilidade para poder dar esse golpe, né, que seria um golpe até inédito, né, porque já se viu a República Brasileira de 15 de novembro, ela surgiu de um golpe. O Marechal Deodoro deu um golpe, né, e não sabia nem que se ele obedecesse, se seria república ou monarquia, porque ele deu um vivo ao imperador, né. Quando foi lá, entrou no quartel dando ordem para poder restabelecer outra ordem política, mas desde que o imperador estivesse no comando. Veja o rolo que vai dar. Mas a história a gente conversa depois, que tem um detalhe interessante da proclamação da República Brasileira. Talvez seja essa república também que o Bolsonaro agora quer proclamar, né? A república do golpe do executivo, o golpe. Não houve golpe no Brasil, que o presidente é o mesmo. Agora ele apenas fechou o Congresso Nacional e o Supremo. Brincadeira, né? É de bom tamanho, nem largo nem fundo, é a parte que te cabe deste latifúndio. É a parte que te cabe deste latifúndio.